Mas há, apesar de tudo, creio eu, uma vantagem no voto físico que poucos estarão a ver. Se é possível irregularidades ou fraudes, quer no voto físico, quer no voto eletrónico, apesar de tudo, num mundo que é cada vez mais desconfiado e que cada vez mais eu noto uma desconfiança em relação às instituições e à maneira como as coisas funcionam, apesar de tudo, eu sei todo o tipo de irregularidades e consigo imaginar todo o tipo de irregularidades que se podem passar numa mesa eleitoral física. Quando passamos daí para o voto eletrónico, que tem um sistema altamente complexo e que necessariamente só quem esteja muito informado tecnicamente poderá compreender o funcionamento, eu acho que o terreno para o aparecimento, quer de teorias da conspiração, quer de todo o tipo de possibilidades mais ou menos fantasiosas, mais ou menos realistas, que possam surgir na mente dos eleitores, eu acho que aumenta substancialmente e não presta nenhum serviço à democracia. Primeiro, a grande experiência que é a experiência brasileira. E que foi uma experiência que suscitou nos últimos tempos alguma discussão. Mas foi a primeira vez que se suscitou essa questão. Os brasileiros já têm há muitos anos o voto eletrónico. E nunca ninguém pôs em causa a fiabilidade daquele mecanismo de voto. O que num país como o Brasil teve duas consequências muito positivas. Teve uma consequência que foi a de que introduziu maior transparência no processo de voto. Aliás, uma das razões pelas quais os políticos brasileiros decidiram optar por aquela solução teve que ver com isso. Porque tinham a noção de que havia vastas zonas do Brasil em que o voto não era verdadeiramente livre e que com o voto eletrónico se aumentavam as condições de liberdade. Isto é, as pessoas podiam votar exatamente de acordo com a sua consciência. Portanto, desse ponto de vista, pelo menos na perspectiva de uma parte da classe política brasileira, o voto eletrónico até foi um fator de reforço da transparência e não foi um fator introdutor de qualquer opacidade ou qualquer dificuldade no processo do voto em si mesmo. Há duas formas de ver este processo. Há a forma de o avaliar em tese, do ponto de vista das nossas convicções, das nossas concepções, e há a forma de avaliar na ótica do pragmatismo. Nós não podemos parar o vento com as mãos. Se é verdade, como já aqui foi dito, que há um conjunto de cautelas que devemos ter sempre que está em cima da mesa do salto tecnológico, e são vários os saltos tecnológicos que estão a acontecer no nosso cotidiano, também é verdade que há tendências que são inevitáveis. Eu acho que esta é uma delas. Gostemos ou não, queiramos ou não, acho que há uma certa inevitabilidade. Portanto, nós podemos ver isto do ponto de vista do pensamento que temos sobre o processo, ou do que é que nós temos que fazer para que o processo seja bem sucedido. E a questão é esta. Será que nós desconfiamos do processo eleitoral tal como ele hoje funciona? Julgo que é razoável dizer que em Portugal essa desconfiança não existe. A Cília apontou, eu também conheço esse facto, que aqui ou ali os pequenos partidos, os movimentos independentes, como era o meu, de vez em quando ficam preocupados com algumas coisas que decorrem mais no escrutínio do voto. Depois temos a questão do conforto. E o conforto é um aspecto objetivamente interessante. Se as pessoas hoje já votam pouco e se abstêm, não será apenas pelo desconforto de ir a uma mesa de voto, mas nós podíamos pensar que se transformarmos as condições em condições mais confortáveis, somos mais propícios a ir votar. Só que há uma coisa, isso implicaria que o voto eletrónico fosse feito a partir de um telemóvel ou de um laptop ou de um computador. E isso parece-me, de facto, absolutamente um risco que nós não podemos correr. E não podemos correr porque é fácil perceber que o voto pode ser induzido por outra pessoa e já não haver o isolamento do que Francisco fala. O que naturalmente coloca aqui a questão de que a pessoa votar em casa, não diria propriamente para a vossa geração, mas para os mais velhos coloca aqui um problema. Portanto, eu acho que nós teremos sempre que ter o voto presencial. Tendo o voto presencial, qual é a vantagem do voto ser eletrónico? A utilização de tecnologia, a poupança de papel. O que é que eu acho? Sim, o voto deve ser presencial. Sim, temos que criar condições para que as pessoas, tendo que ser o voto presencial, tenham melhores condições para votar. E acho que alguma coisa foi feita com o voto antecipado, por exemplo, etc., mas nós devíamos seguir esse exemplo. Eu não consigo perceber porque é que qualquer de nós, para votar,
Independentemente de, por exemplo, numa autárquica, o voto cair na nossa freguesia, eu não estar no Algarve, poder ir a uma assembleia de voto no Algarve e assim, eu vou votar. E a partir do momento que eu tenho número de eleitor, o meu voto cai na assembleia de voto onde eu sou eleitor. Acho que isto era uma questão objetiva que simplificava imensa vida às pessoas.